Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão do Convívio do Reino. Aqui é o pastor Fernando Gonçalves. Estamos juntos nessa empreitada de estar falando sobre os patriarcas, os homens que fizeram grande diferença, na história bíblica, com seus exemplos, com a sua vida, dando uma passada no panorama da vida deles, amém? Então te convido a estar conosco. Vamos orar ao Senhor para que nós possamos estar começando. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, e que no nome de Jesus de Nazaré, tu venha com as suas mãos de graça, glória, e que a manifestação do teu Santo Espírito, Senhor amado, continue presente nesta live, em nossas vidas, e tudo que acontecer aqui, Pai, será para a glória e em honra do teu santo e poderoso nome. Nos conduz com sabedoria, entendimento, discernimento, conhecimento, interpretez, eloquência, ousadia. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos estar falando de Davi. Davi, um personagem muito conhecido. Todo mundo conhece todas as passagens que falam dele, então a gente não vai nem tentar adentrar muito nas passagens, mas explicar mais sobre um contexto. Mas, para não ficar somente nas minhas palavras, pegue aí a sua Bíblia, é bom, né? Às vezes a gente coloca o versículo aqui, mas pegue aí a sua Bíblia ou me ouça, né? Nós vamos ler aqui o Salmo famoso Salmo 89, os Salmos, livro de Salmos 89. Se eu não me engano, é o 14, quer ver? Não é o 14, não, vai ser mais pra frente. 14 diz outra coisa. A partir do versículo 15 vai dizer assim, ó: Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, o som da festa, e que anda, ó Senhor, na luz da tua face ou da sua presença, que regozija ou exalta em teu nome, no dia da justiça é exaltado. Pois tu és a glória da sua força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é nosso escudo, e o Santo de Israel é o nosso rei. Naquele tempo falaste em visão ao teu santo, e disseste: Coloquei a coroa num homem poderoso, exaltei um escolhido dentre o povo. Achei Davi, meu servo, o meu santo óleo o ungi. A minha mão será sempre com ele, e meu braço o fortalecerá. O inimigo não o surpreenderá, nem o filho da perversidade o afligirá. Eu esmagarei diante dele os seus adversários, e aos que o odeiam abaterei. E para terminar, o versículo 24, a minha fidelidade, porém, e a minha benignidade estarão com ele, e meu nome será exaltado ao seu poder. Então nós podemos ver que Davi é um personagem assim intrigante porque ele é alguém escolhido por Deus dentre muitos. A gente sabe que desde a visão de Jacó, quando ele profetiza sobre seu filho mais velho, Judá, nós sabemos que dali já estava dizendo que viria um rei, né? Que haveria um rei em Judá, e que através desse rei viria alguém a quem já pertencia tudo, né? Que está falando de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Jacó vai falar assim, até que venha Siló, ou seja, até que venha aquele a quem pertence o tributo. Então Davi, ele tem essa questão de representar a realeza, o reino,
a soberania. Então, quando nós falamos do Mahut, nós estamos falando de Davi. Essa é uma grande importância, precisamos guardar isso conosco. Quando nós estamos falando de Mahut, nós estamos falando de Davi, porque Davi ele representa a soberania, porque ele sempre buscava o Senhor, ele representa a realeza, ele representa o reino, porque foi o rei escolhido por Deus, não pelo povo. Então Davi, como nós falamos na segunda-feira, é só você ir no Instagram, procurar ali no IGTV, escrito Mahut, reino e soberania, você vai entender melhor a questão de Davi ser o primeiro ser humano a exaltar Deus como rei, né? Normalmente naquela época eles falavam algo muito assim, ó, mestre do universo. Na nossa língua portuguesa ficaria mestre do universo, mas seria algo como mestre de tudo, dono de tudo, entendeu? Porque é lógico, as pessoas não tinham ideia do que era o universo na antiguidade. Então, as pessoas via muito Deus como dono, como mestre. Davi o exalta como rei e fala de seu reino e da sua realeza, entendeu? Então Davi, ele foi o primeiro a alcançar esse entendimento. E é sobre ele que nós vamos falar durante um tempo neste vídeo. Davi, o pastor guerreiro, né? O rei pastor, também conhecido assim, um dos 7 pastores de Israel, né? Eu tenho ali uma coletânea, né? Que vai tratar muito sobre isso. Então, por quê? Porque Davi foi uma pessoa que fez uma grande diferença. Por exemplo, o Zorra, o livro do Esplendor, é um livro que uma parte da igreja gosta de ler, outra parte que não. Um vão dizer que é magia, outro vão dizer que é das trevas. Não, o Zorra é o livro do Esplendor. É um livro com uma certa profundidade dentro da literatura judaica, tá? Dentro da literatura teológica judaica. O Zorra é até mesmo considerado como se fosse acadêmico, né? Dentro da teologia judaica. Até o 1º século, alguns pensamentos que vai ter no Zorra, né? Era muito conhecido. As pessoas vão falar que esse negócio de Zorra, do Zohar, vai aparecer em 1400, 1500, não, muita coisa que está ali vem desde o tempo de Abraão, que Abraão já difundia. Isso, se tu buscar alguns livros históricos aí, né? Por exemplo, livros, quando você vai estudar o Ugarítico, né, que era uma língua da antiguidade, você vai encontrar relatos de algo que Abraão falava, etc. Mas não precisamos entrar nisso. O que o Zorra, ou Zohar, como diz algum, vai falar? Ele vai falar o seguinte: a carruagem celestial consistia em 3 rodas, ou seja, está falando dos 3 pilares. Por que ele fala carruagem? Carruagem fala de movimento, aquilo que movimenta, aquilo que traz velocidade, aquilo que traz a palavra, traz a revelação. Então vai dizer, a carruagem celestial consistia em 3 rodas: Abraham, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Mas o santo bendito seja ele, adicionou-lhe ao rei Davi como a 4ª roda, e a carruagem celestial assim se completou. Porque eles atribuem isso por causa de uma passagem do Talmud. Se não estiver enganado, acho que é o Tratado de Shabá, ali pelo 55, entre os 54 e 57, pode ser. Não vou lembrar de cabeça, acho que é os 55, 56. Tá? Davi, ele tem uma conversa com Deus, Davi é testado, etc e tal. Entendeu? E por causa disso, no Zorra tem essa citação. Amém? Maravilha, vamos seguir. Uma pergunta que sempre há: quem foi maior que o rei Davi? A gente sabe que Moshe foi um grande legislador, Moshe Rabbeinu foi um grande legislador. Abraão, patriarca.
Isaac tem uma grande representatividade. Jacó, José é chamado de o justo, o tzadik, né? Arão. Mas como figura de governo, alguém que estabeleceu o reino como Deus queria, um rei que tirou Israel da sua letargia espiritual e trouxe de volta ao eterno. Davi tem essa grande importância. Ele era um líder carismático, valente, guerreiro com coração de leão. Tem teoria que diz até que o rei Ricardo, coração de leão, descende de Davi, né? No princípio do governo, do governo inglês, né? Naquela desenvoltura, muitos povos foram parar ali e dentro da dinastia que foram se formando, tem-se essa história que o rei Ricardo, coração de leão, a família dele, eu agora não vou lembrar de qual família leal que ele era, mas tinha ligação com os judeus, tá? É uma possibilidade, não é uma afirmativa. Então Davi, a vida dele foi firmada, marcada por uma inabalável fé em Deus. Davi lutou e venceu muitas guerras, sejam militares ou pessoais, né? Porque Davi teve alguns problemas familiares muito sérios. E para expandir o reino de Deus, ele teve que lutar guerras militares para poder expandir, para poder edificar a cidade, para ir lá buscar a arca, estabelecer as tendas, estabelecer o turno de oração. Davi, ele foi um guerreiro porque ele estabeleceu isso tudo. Israel veio de uma crise gigante. Primeiro, Samuel estava velho. Os filhos de Samuel adulteravam, roubavam, oprimiam o povo, não eram exemplos. O povo, por causa disso, vai pedir um rei. E quando o povo pede um rei, o povo abre mão de Deus estar governando sobre a vida deles. Aí vem Saul. Saul faz algumas besteiras gigantes. Saul quer que invoque mortos, quer que invoque Samuel. Ele foi mandado destruir toda uma cidade. Ele pegou os animais, as riquezas, os reis da cidade, as mulheres. Então Israel veio numa decadência gigante. Davi foi o rei levantado por Deus para consertar tudo isso, trazer Israel de volta para o seu centro, trazer Deus de volta como rei sobre o povo, quer dizer, Deus reinando através de Davi, ainda que Davi, quando tomava a frente, fez alguns erros, por isso que Deus, né, o cobrou. Mas Davi era muito carismático, afinal, quando a gente conhece a história de Davi como você conhece, vai saber que ele matou um gigante, foi para a caverna de Adulão. A caverna de Adulão era tudo, como diz aqui em Santa Catarina, mal acabado, ou como diz na minha terra natal, Rio de Janeiro. Pessoal meio malandro, ou pessoal que cometeu algum crime, pessoas improváveis, a qual se tornou um exército poderoso. Então Davi era esse líder que tinha esse carisma e venceu muitas guerras. Davi, de um simples pastor, se tornou o maior rei da história do povo. Davi é o camarada que era pastor de ovelha, Deus colocou num trono e ele nunca mais se esqueceu do Eterno, porque o Eterno sabia que ele ia governar não em favor dele, mas em favor do Eterno e em favor do povo. Então Davi, ele é o fundador da única dinastia judaica, legítima, 100% judaica. Ele é o cabeça dessa dinastia. E essa dinastia vai voltar a reinar quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar a passar tudo aquilo que está em Apocalipse de ser o rei para sempre. Porque o Cristo é descendente direto de Davi. Tranquilo? Mas assim, as guerras de Davi como guerreiro inspirou e nos inspira até os dias de hoje.
Como rei, ele deu um exemplo, Davi é um exemplo tremendo para governo, porque Israel não tinha nada, ele edificou uma cidade. Ele criou túneis para que viesse ter água na cidade. Ele edificou a cidade religiosamente. Ele estabeleceu uma justiça sobre o povo, diminuiu os impostos, mas trazia paz, segurança. Mas Davi, ele conquistou o coração do povo e também ele inspirou toda a humanidade e inspira até os dias de hoje. É acima de tudo pelos salmos a qual ele escreveu. Por exemplo, todo mundo cita o Salmo 23, o Salmo 27, são salmos, Salmo 51, entendeu? Tem N salmos de Davi que permeia a boca da humanidade até os dias de hoje, porque ele representa isso, o reino e a soberania. Um reino que, pertence a Deus. A soberania que pertence a Deus. Então Davi, ele mostra isso com clareza. Davi mostra isso com fervor. E ele é exemplo para nós da confiança em Deus, Salmo 120, né? Salmo 121, né? Salmo 125. Então existem vários salmos davídicos que vai fazer a gente exaltar o Eterno de sobremaneira. Ele quis restaurar isso. Por exemplo, vamos ver aqui um dos seus salmos. Por exemplo, isso aqui tem muito a ver quando ele foi perseguido por seu filho, Absalão. Salmo 121. Levantarei meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Aí ele leva mais um pouco os olhos, vê os céus, e aí ele relata: o meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, o meu socorro vem daquele que cria todas as coisas. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Ou seja, firmeza. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Deus não pisca, Deus não dorme. Deus está presente. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Deus, através, pelo menos assim, vamos dizer, do arcanjo Miguel, que é o protetor, o guarda de Israel, né? O anjo que, anjo modo de dizer, né? O ser espiritual que tem a incumbência de guardar Israel. E aí ele continua, vai ver que é o guarda com artigo definido minúsculo, e esse guarda vai, a gente poderia estudar, fazer um link, realmente vai dar em Miguel, mas aí entra o Todo-Poderoso, Soberano, bendito seja Ele, o Eterno. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, fazendo a lembrança, né, em relação ao deserto, aonde uma coluna de nuvem guardava de dia, e à noite, que era mais frio, uma coluna de fogo. Então diz: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Esse é um dos salmos de Davi que é amplamente conhecido. Outro, se o Senhor, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão das dores, pois assim ele dá aos amados enquanto dorme. Providência, socorro, confiança. Viu como é forte? Eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, ou como flecha na mão de um valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Então nós vemos como o grande rei Davi, ele tinha essa relação de exaltar o nome do Todo-Poderoso. Por isso, meus irmãos, ele é um grande exemplo para nós.
Davi é esse exemplo. E precisamos cada vez mais de seguir Davi. Davi inspira as pessoas até os dias de hoje. E nós devemos ser inspiração para as pessoas. Porque quando nós inspiramos pessoas, irmãos, nós fazemos grandes mudanças na vida dela. Apesar das vitórias e das glórias alcançadas em todo Taná ou o Antigo Testamento, tá? Não há quem tenha sofrido tanto e por tanto tempo quanto Davi. Ungido aos 16, 17 anos, senta no trono de Judá aos 30 e 40 no trono de Israel. Então, dos 17 ali até os 30, foi perseguição. Então, ninguém tenha sofrido tanto quanto ele por tanto tempo. Ninguém foi tão incompreendido, traído e perseguido quanto Davi. No dia de hoje, nós vamos encontrar, de repente, você tem sido incompreendido, tem sido traído, tem sido perseguido, tem sido desacreditado. Tá? Mas, por outro lado, irmãos, ninguém soube, como Davi, transformar o seu sofrimento em cântico de louvor a Deus. Então, o que nós passamos precisa ser transformado em algo para a glória do Senhor. Né? Ah, pastor, é fácil? Não é. Eu, por exemplo, já aconteceu muitas vezes de eu estar em luta e Deus me usar para as pessoas serem abençoadas. Eu estar em luta e transformar essa luta numa pregação para que pessoas sejam alcançadas pela salvação. De repente, o pulo do gato na tua vida é pegar essas dificuldades e transformá-las em adoração a Deus. Mais da metade do livro de Salmos, né, o Sefer Tehillim, tá? Sefer em hebraico é livro, Tehillim, Salmos ou Cânticos, tá bom? Viu? Você já está aprendendo hebraico. Foi composto por Davi. Muitas letras desses salmos são súplicas a Deus compostas em seus momentos difíceis. Olha só quanta coisa linda tem em salmo. Olha quanta coisa maravilhosa tem no livro de Salmos. De repente, voltamos a dizer, precisamos externar em glória, em poder, em louvor tudo isso que nós estamos passando, para que até mesmo a nossa fé e confiança aumente. Porque se você vai escrever que está exaltando e glorificando o nome do Senhor, você vai perceber que isso em você vai criar uma grande determinação. E a vitória, ela é sua em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida do maior rei de Israel se tornou símbolo da história do seu povo. O exílio, Israel foi exilado? Foi. As perseguições, Israel é perseguido até hoje? Sim, não está vendo lá os palestinos lançando mísseis sobre Israel durante essa semana? Hoje é dia 14 de maio. Então, hoje é um dia de comemoração, né, dentro da história de Israel, por exemplo. As lutas, Israel passa a luta, acabei de falar. Os triunfos, lógico, vai vencer. Deus é com eles. Mas isso tudo o rei Davi passou. E isso também é para mostrar que se você está passando por isso, a vitória, ela é sua em nome do Senhor Jesus. A bênção é sua, a vitória é sua, a virada é sua. Toma posse disso. Toma posse dessa bênção e dessa vitória. Aleluia. Glórias a Deus. Então Davi, tendo personificado o atributo divino do Malhut, ou seja, Malhut significa, essa palavra Malhut significa reino.
mas nós também falamos de soberania, porque se tem um reino, existe alguém soberano nesse reino. O reino é de Deus, então a Deus pertence a soberania. Então, Davi não poderia ter sido nada menos do que um grande guerreiro espiritual. Você não é um filho mimado. Você é um guerreiro espiritual, meu irmão, minha irmã. A missão da vida de Davi foi de transmitir uma maior consciência espiritual, mesmo na luta do simples cotidiano. Essa é a função. Essa é a nossa função em pregar o Evangelho. Essa é a nossa função em falar sobre o reino de Deus. Essa é a nossa função em edificar o reino do Senhor na vida das pessoas. Trazer uma consciência espiritual, trazer uma consciência de que Deus está no controle, de que podemos confiar nele, de que podemos se lançar nele. Deus tem um controle de tudo, então acalme o seu coração. Davi, guerreiro poderoso, guerreiro invencível. Davi consolidou as 12 tribos em uma única nação forte e unida, porque até então as tribos eram divididas. Desde do livro de Juízes, você sempre vai ver umas tretas entre as tribos. Chegou até a tribo de Benjamim ser quase dizimada, por exemplo. E depois, quando Saul assume o reino e faz as coisas erradas, as tribos estavam assim, numa certa crise. Então precisava de um homem levantado por Deus para poder trazer a unificação. Por isso, nesse tempo, Deus tem procurado homens e mulheres de revelação, para poder unir o reino. A maioria das pessoas vai dizer, irmão, estar junto não é andar junto. Pode ser uma verdade, pode, mas não é absoluta, porque é momento que estar junto é andar junto. Afinal, as escrituras, elas dizem que Israel muitas das vezes venceu porque lutou como um só homem. Então essa ideia de unidade nós precisamos ter. Precisamos ter essa ideia de unidade bem firme em nossa mente e em nosso coração. Amém? Então Davi tornou a nação, as 12 tribos, numa nação forte e unida. Ele derrotou os inimigos deles. Ele transformou aquela terra em uma terra segura e próspera, que legou de herança a seu filho Salomão. Legar é legado, ou seja, deixar, né, de herança a Salomão, seu filho. Davi, de todos os judeus e a toda a humanidade, ele deixou a todos os judeus e a toda a humanidade um legado de fé e de coragem. Quando se faz ouvir pregação sobre Davi, sempre vai ser uma palavra sobre coragem. O terreno livro dos Salmos, por exemplo, bem como a dinastia do rei de Israel, do qual vem o Messias, vai inaugurar uma era de paz e de prosperidade por todo esse mundo. Por isso que nós estamos aí fazendo a obra, pregando a Cristo, para que Cristo alcance o maior número de pessoas possíveis, porque vem coisa boa aí, irmão. Vem coisa boa aí. Então, Davi, ele tem essa representação. Quando você entende o seu propósito, você consegue estabilizar nações. Quando você entende o seu chamado, você consegue estabilizar o povo. Assim como Davi entendeu o nível do seu chamado, você também precisa entender a grandeza do chamado de Deus na sua vida e na sua história. Amém?
Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, tu és o Deus tremendo. Tu és o Deus, Senhor amado e santo, que faz a diferença sobre a face da terra. Então, em nome de Jesus, que teu nome seja exaltado, teu nome seja glorificado, que teu nome, Pai, seja bendito. Nós queremos estar orando por todas essas pessoas, por todas essas cidades, que seja alcançada através do seu poder, da sua paz, da sua graça. Que no nome de Jesus, Senhor amado e santo, venha o teu fogo, venha o seu poder, venha a manifestação do seu favor sobre nossas vidas. Oramos por cura, oramos por esses pedidos, oramos, Senhor amado, para que a tua obra seja feita. Que onde houver nossos parentes, Senhor amado, venha a ser repreendido todo o mal, toda a enfermidade, toda a doença, em nome de Jesus. Que o Senhor venha estar, Pai, enviando a cura e aniquilando, desintegrando o vírus do Covid, trazendo paz, trazendo vida, para que possamos continuar, Senhor amado e santo, buscando, se lançando, mergulhando em Ti. Pai, em nome de Jesus, restaura as famílias, Senhor amado e santo, perdão, abre porta de emprego, conceda a sua mão de favor, graça e misericórdia. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Queremos ser gratos pela sua companhia. Siga nossas redes sociais, tá? E qualquer mídia que você colocar Convívio do Reino, você vai nos achar, amém? Vá lá no Hotmart, tem os nossos cursos, nos apoie nos nossos cursos, irmãos, tá? Tem aí também o nosso livro, nosso e-book, melhor dizendo, 2 e-books, né? O Guia de Oração e Mulheres Relevantes na Bíblia, os dois num preço ótimo, excelente. Você pode comprar pelo link do PagSeguro, você pode comprar fazendo um Pix e entrando em contato comigo pelo WhatsApp, que eu envio o e-book para você na hora. Então, meus irmãos, nos ajude, porque nós estamos aí para lançar um livro físico e é através desse e-book que nós estamos levantando fundos para lançar o livro, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom e até a próxima.